Olá, professoras. É uma ótima oportunidade que nós temos aqui de conversar um pouquinho com vocês sobre a temática multiletramento, tá? Então, quero desejar um ótimo ATPC a todos nós. E aí eu chamo a minha colega ID, PCNP de Língua Portuguesa, para estar se apresentando a vocês também. Olá, professores e professoras, professores coordenadores. Estamos mais uma vez aqui com essa temática tão importante, como o Luiz disse, que é o multiletramento, que vai fazer parte dessa semana B nossa aqui. E hoje estaremos também com a participação do nosso colega de Ciências Humanas, o Gelson. Eu passo a palavra para ele, para as suas considerações iniciais. Olá para todos, olá para todos, todas e todes, né? Hoje eu estou participando aqui com a Ideia e o Luiz, eu vou entrar aí lá no final aí para estar conversando com vocês aí sobre a edição de um prêmio. Passo a palavra. Bom, quero novamente aqui cumprimentar a todos, não posso deixar aqui de cumprimentar o nosso amigo, companheiro aí, PCNP de Tecnologias, o Carlos, né, que tem dado suporte, tem nos ajudado aí para que as nossas ATPCs elas possam transcorrer da melhor maneira possível e que seja de forma acessíveis e proveitosas para vocês aí, tá bom? Agora é com você, Ide. Obrigada, Luiz. De que o mundo mudou muito nas últimas décadas, ninguém há de discordar. E não somente pelo surgimento das novas tecnologias digitais da informação e comunicação, doravante a TDIC, embora com seu luxuoso auxílio, surgem novas formas de ser, de se comportar, de discursar, de se relacionar, de se informar, de aprender. Novos tempos, novas tecnologias, novos textos, novas linguagens. Vejam vocês que esse é um fragmento desse livro nosso aqui, Hipermodernidade, Multiletramentos e Gêneros Discursivos, da Rojane Rocha e da Jaqueline Barbosa, são duas professoras da Unicamp, que trabalham a questão dos multiletramentos, tá certo? É esse o nosso assunto de hoje. Eu vou pedir. Então, vejam aí nessa imagem, que interessante. Nós temos a base livro, tá? E uma árvore em que a tecnologia vai ali florescendo em cada galinho de flor. Vejam vocês que tem diversas linguagens. Eu tenho o celular, eu tenho o e-mail, eu tenho o computador. Então, várias... Da base, que é o livro, nós temos uma diversidade de gêneros híbridos, temos uma diversidade de tecnologias. Pode passar. E hoje o nosso objetivo, o trabalho de nossa TPC de hoje é conhecer alguns conceitos de multiletramento, relembrar a diversidade dos textos multimodais, que é essa diversidade de textos que vai me dar a possibilidade do multiletramento, trabalhar com as imagens, considerando seus sentidos e significados. Vocês sabem que hoje a BNCC, por meio da BNCC e o nosso currículo paulista, nós vemos lá uma diversidade de textos semióticos, imagem dialogando com texto escrito, tá? Então, nós ouvimos o texto, nós escrevemos o texto e nós percebemos por meio da imagem esse texto, tá? Conceituar o multiletramento, que eu já falei, conhecer como o material pedagógico trabalha a questão do multiletramento no universo da escola e divulgar a 8ª edição do Prêmio Educar com equidade racial e de gênero, que é a função do nosso colega, o Gelson, tá certo? Pode passar.
E aí, pensando nessa multimodalidade textual, diferentes modos de apresentação dos textos, né, que eu acabei de falando para vocês ali. Os textos, ora ele aparece para dialogar conosco em forma de imagem, ora nós ouvimos o texto e ora nós lemos o texto. Então, ele tem diversos modos de se apresentar ao leitor. Isso nós chamamos de multimodalidade, são textos híbridos, que eles não só têm a linguagem verbal, mas também têm a linguagem verbal, a linguagem textual, a imagem, né? A não verbal também, que é a imagem. E isso nós temos muito nos nossos currículos. Pode passar. E aí, quem vai falar conosco sobre isso é o Luiz. Né, Luiz? Passo a palavra para você. Obrigado, Ide. Então, como a Ide iniciou aqui falando, quando nós falamos sobre textos multimodais ou multiletramento, esses textos multimodais eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E instrumentalizar os nossos alunos para interagir com esses textos, não só do ponto de vista de serem consumidores, mas produtores desses textos, é de extrema importância o nosso papel. E aqui, quando nós falamos sobre textos, quais são esses modos textuais que são apresentados não só a nós, mas aos nossos alunos? Então, nós temos aí, como a Ide pegou aquela árvore e tendo o livro como a base, nós temos o texto aqui, conhecido. Então, eu tenho o texto, e a partir desse texto eu posso dizer, eu tenho o texto verbal e o texto não verbal. O que é o texto verbal? Aquele necessariamente que nós temos a palavra escrita, ou a palavra dita, e temos o texto não verbal, aquele que trabalha com a imagem. Ainda nesse raciocínio sobre o texto, nós vamos ter o som, a oralidade, né? A fala, o texto em movimento, né? Nós vamos ter aí os textos em movimento. Nós vamos ter aí, dentro desses textos, nós vamos ter as imagens estáticas, né? Ou seja, eu tenho ali, por exemplo, uma fotografia, ou eu tenho ali um desenho, uma pintura, é um texto estático, ou seja, aquela imagem não se movimenta. Obrigado, Carlos. E aí nós vamos ter aí esses textos que se movimentam. Eu tenho os vídeos no YouTube, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook. E aí, quando eu falo sobre o som, eu tenho o podcast, eu tenho o fórum de discussão, sonoplastia, música, vinheta. E aí partimos para o texto escrito, né? Discussão em grupo, aí os orais, né? O texto escrito, contos, crônicas, artigos de opinião, notícia. Os textos orais aí, discussão em grupo, exposição oral, seminário, entrevista, entrevista oral, debate regrado. E aí, quando nós partimos aí para o texto estático, desdobramento do texto estático, aí eu tenho a fotografia, os infográficos, as imagens, as ilustrações. Então, quando nós falamos sobre a multimodalidade, nós temos essa diversidade de textos, de formas de se apresentar o texto. Pode passar, por favor, Carlos. E aí, por falar em texto e imagem, o que seria esse texto e imagem? Pode passar. Antigamente, nós chamávamos do texto misto, do texto icônico, ou seja, quando eu tenho o texto e a imagem. Aqui tem a exposição de uma imagem. Então, nós temos aqui as linhas indicando aqui o que representa. Então, eu tenho uma cama, né? Eu tenho o chuchu, eu tenho um travesseiro, eu tenho uma pimenta malagueta e eu tenho a couve-flor. Então, olhando para essa imagem, eu posso fazer uma leitura do que quer dizer essa imagem, ou do que significa essa imagem. E talvez, agora, olhando só para essa imagem, não seja possível depreender toda a mensagem que ela passa. Mas quando eu tenho a junção da imagem com o texto,
ele fica mais claro, fica mais evidente aquilo que o produtor desse texto teve a intencionalidade de transmitir. Pode passar, Carlos. E aí, como eu falei, no texto anterior, na lâmina anterior, nós tínhamos só a imagem, agora nós temos a junção da imagem e do texto. E agora, talvez, para vocês que estão se deparando com esse texto pela primeira vez, né, ele dessa forma completa, como ele aparece agora, fique claro a intencionalidade do produtor desse texto. Então, novamente, eu tenho no centro dessa imagem, eu tenho, novamente, a cama, eu tenho o travesseiro, eu tenho a pimenta malagueta, eu tenho a couve-flor e o chuchu. E aí, no lado do lado direito de vocês aí da tela, eu tenho a couve-flor e seus dois maridos. Né? Então, agora eu já consigo entender qual é a mensagem, talvez, que o texto esteja passando. E do outro lado, eu tenho aqui, ó, ela ficou dividida entre dois amores da hortifruti. Aqui, a natureza é a estrela. Então, essa imagem, ela é uma propaganda, né? Ela faz parte de uma propaganda de uma empresa que fez muito sucesso no passado e ainda hoje nos chama a atenção. Pode passar, Carlos, por favor. E aqui nós temos uma outra imagem, né? A horta de elite. Aí temos um tomate com uma boina. E se nós tivéssemos só o tomate e a boina, já teríamos uma possibilidade de leitura dessa imagem. Mas agora, com a junção do texto e a imagem, a mensagem com o propósito que o autor quis transmitir, fica mais clara, fica mais evidente. E aí, horta de elite, o tomate toma assumir no centro. Se não for hortifruti, pede para sair. Então, nós estamos falando de multimodalidades, né? Então, eu tenho essa junção do texto e da imagem. E nessa multimodalidade, é possível, ao lermos essa imagem, entendermos que ela faz parte de uma peça publicitária, mas ela nos remete a um outro contexto. E que contexto é esse? Talvez ela vá trabalhar aí, no entendimento de alguns, a intertextualidade. Então, quando eu olho essa imagem, ela me leva a compreender um outro texto que foi produzido num outro momento, que é o filme A Tropa de Elite. Pode passar, Carlos. E aqui nós temos também um texto multimodal aí, com a imagem e o texto escrito. Hortifruti apresenta. E o Quento levou. E o Quento, assumindo aí a parte central dessa imagem, e do lado aqui um clássico da Hortifruti. Então, como eu falei, todos esses textos, eles fazem parte de uma peça publicitária. E talvez alguns de vocês possam perguntar, mas o porquê escolhemos esses textos? Porque o nosso público são os PCs, aqueles que já têm uma certa vivência, uma certa experiência, já têm um conhecimento de mundo, né, já têm uma bagagem. Então, esses textos, nós acreditamos que em algum momento fez parte da vida de vocês. É lógico, quando aqui nós estamos usando as imagens como um ponto de partida, como uma referência, levando em consideração o contexto dos nossos ouvintes. Mas, como sugestão para os professores, é lógico que vocês vão ter que adequar o texto ao contexto de vocês, ou seja, vocês conhecem a turma de vocês, vocês conhecem os estudantes que vocês têm, e aí vocês têm que procurar textos que se aproximem à realidade desses estudantes, tá bom? Pode passar, Carlos. E aqui uma outra imagem também, 007, o espigão que me amava. Então, aqui é intertextualidade, também é dessa empresa, né, da Hortifruti, que ganhou prêmios pela criatividade
pela sacada em enaltecer os seus produtos, mas, ao mesmo tempo, criar esse diálogo entre a imagem e o texto. E quando você observa aí o 007, temos a espiga aí assumindo a centralidade da imagem, que representa aí o agente, e temos o revólver aí também representado pela espiga. Bom, pode passar, Carlos. E aqui, uma outra peça, né? Também dessa mesma empresa, o Pepino Maluquinho, o mais levado da Hortifruti. Então, esse daqui, eu já acredito que seria possível, por exemplo, utilizar essa última imagem aqui para trabalhar com os alunos aí dos anos iniciais ou dos anos finais. É um texto conhecido de boa parte dos nossos estudantes. Então, aqui, novamente, eles trabalharam a imagem, né? E combinando com o texto. Então, eu tenho, além da imagem, o texto, eu tenho aí as cores que foram utilizadas. Então, tudo isso contribui para que eu possa ler esse texto multimodal. Bom, pode passar, Carlos. E agora, eu chamo a minha amiga Idê, ela tem a palavra agora. Obrigada, Luiz. É interessante que nós tínhamos discutido que o que você apresentou, nós poderíamos dizer que é o produto final de um trabalho que foi pensado paulatinamente. Então, você tem uma proposta que é fazer uma propaganda de uma hortifruti, né? A intenção era vender o produto, fazer com que as pessoas fossem até ao local e comprassem os produtos. Para chamar a atenção, foi feito todo aquele trabalho com as imagens, tanto do pepino, tanto do chuchu que você mostrou. Então, nós poderemos chamar de multiletramento o produto final, quer dizer, ele passou por vários processos até chegar na finalização do produto, né? Então, isso sim é o que nós chamamos de multiletramento. Mas vamos ver mais de perto esse conceito? Pode passar, Carlos. Esse não é um conceito novo, é muito antigo, é um conceito novo, né? Ele foi elaborado ou então pesquisado por um grupo de pesquisadores lá em Londres, em Connecticut, né, nos Estados Unidos, Nova Londres. Eles criaram um manifesto chamado Uma Pedagogia dos Multiletramentos, Desenhando Futuros Sociais. Então, qual que era a máxima do grupo? Era afirmar que a necessidade da escola tomar a seu cargo os novos letramentos emergentes. Ou seja, então, devido às novas tickets, né, as tecnologias de informação e comunicação, muita coisa mudou e a escola não pode ficar alheia a isso. Então, a proposta deles é de que deve-se incluir nos nossos currículos a grande variedade de culturas já presente na sala de aulas de um mundo globalizado, como você trouxe aí o diálogo da semiose, a linguagem verbal e não verbal, da imagem e da fala. Então, a escola ela não deve ficar alheia a essa junção, a essa semiose, a essa multimodalidade que está presente no nosso mundo globalizado de agora. Tá? É essa contribuição desse grupo, da pedagogia dos multiletramentos. Pode passar. E aí, o que significa multiletramentos? Então, nós temos lá o entrelaçamento dessa semiose de linguagens. É a verbal, é a visual, é a corporal e auditiva, tá? Audiovisual. Quando o Carlos colocou esse PPT, logo em seguida ele colocou ali uma língua escrito, né?
ele estava passando, peço até para o Carlos explicar melhor como que é. Então, eu tenho em movimento a linguagem também, olha, acabou de colocar lá. Então, é uma outra forma de eu tomar contato com essa linguagem, tá? Que é a linguagem visual. Eu estou lendo o texto aqui, eu não escuto, mas é a transmissão que ele está fazendo, tá bom? Então, o que é multiletramentos? Além disso, é a exploração de conteúdos em diversas mídias. Eu ouço, eu falo, eu escrevo, eu tenho meu gestual na hora, que também é uma forma de comunicação. Participação dos estudantes nas práticas sociais, tá? Mediadas pela leitura e a escrita. E também o que é? É a apropriação da cultura, né? Então, das práticas sociais de uso da língua. Nós temos lá o nosso menino, que ele vai praticando esse uso da língua. Ora, ele vai se valer da linguagem verbal, não verbal, da imagem, do gestual, do híbrido, da tecnologia, tá? Então, é uma linguagem multimodal que ela vai circular em diferentes gêneros, tá certo? Então, tudo isso é o quê? Novas possibilidades das tecnologias de informação e comunicação fazer parte do conhecimento do estudante, para que ele consiga produzir conhecimento. Então, ele pensa, ele tem uma proposta de trabalho, como as imagens mostradas pelo Luiz. A partir daquela proposta de trabalho, ele vai construindo o seu texto, ele vai se valendo de diversas linguagens, de diversas semioses, para construir a propaganda, que é a final, que é o ponto final que nós vimos. Tá? E isso é o quê? Valorização de letramentos, da cultura local. Ele olha para a cultura dele, cria a partir dali a criação, né? Ampliação do acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho, tá? Então, e cabe à escola o quê? Repertoriar esse menino, dar todas essas possibilidades para que ele crie, para que ele chegue no produto final, que foi a construção da propaganda do hortifruti. Quantos conhecimentos que ele teve que ter até chegar ao produto final? Isso é multiletramento, tá? E também reconhecimento de si e em suas pertenças culturais, olhar a sua cultura e, a partir dali, criar, fazer novas práticas sociais da linguagem. Pode passar. E aí, qual é o papel da escola? Cabe à escola o exercício do aprendizado por colaboração. Ele vai, juntamente com o seu colega, com o professor também, ele vai aprender outras formas de dialogar com o texto. Ele vai usar outras ferramentas, ele vai usar softwares, aplicativos para compreender e produzir conteúdos em diferentes mídias, tá? Ele vai simular fenômenos e processos de diferentes áreas do conhecimento. Ele vai inserir na cultura dele a questão da cultura letrada, da artística, o movimento, a científica, a popular, a cultura digital e outras, tá? Ele vai desenvolver autonomia crítica, criativa e reflexiva para a constituição de um sujeito integral, né? Inclusivo e, sobretudo, ético. E nisso ele vai mudar a postura dele. Mudando a postura, ele assume um novo ethos, que é uma nova postura, tá certo? E com isso ele vai formar produtores de conhecimento, ele não vai ser só receptor, ele não recebe, ele cria. Ele recebe uma proposta, ele não só é receptivo, que você vai julgando, né? Ele recebe e ele cria a partir dali, tá? Por meio do exercício dessa colaboração, tá? E sintonizar aí esses nossos estudantes as novas formas de conhecimento dessa cultura digital. Isso tudo é o papel da escola. Pode passar.
E aí eu vou chamar o meu amigo de novo para dar exemplo de multiletramento nas áreas de conhecimento. É você, Luiz. Obrigado, Ide. Pode passar, Carlos, por favor. Verdade, tentando instrumentalizar os nossos alunos para não só ser consumidores, mas produtores efetivos desses textos multimodais. Como que o professor pode utilizar ou achar esses textos? Nós temos aqui como exemplo, nós temos o Aprender Sempre e nós temos o Currículo em Ação. Então, nesses dois materiais, são possíveis de os professores encontrar atividades, sequências de atividades que vão possibilitar o trabalho com os textos multimodais. Pode passar, Carlos. E aí, nós temos aqui um exemplo do Currículo em Ação, na página 27, tá? Do volume 1. Nós temos aqui os gêneros emergentes e os gêneros já existentes. Então, na primeira parte da tabela aqui, nós vamos ter aqui o e-mail, que já é um velho conhecido nosso, o chat em aberto ou reservado, entrevista com convidados, aula, né? No chat, aula virtuais, vídeos, conferências, blog, vlogs. Então, nós temos esses exemplos de gêneros textuais. Por outro lado, nós temos aqui, nos textos já existentes, carta pessoal, bilhete, o correio aí, né? Então, houve essa mudança, entre aspas, de um gênero textual, nós tínhamos anteriormente ao e-mail. Qual era o gênero textual mais frequente que permeava o nosso dia a dia? A carta, né, o bilhete, e aí, tendo o correio como o porta-voz, aquele que levava as cartas aos seus destinatários aí. E aí nós tínhamos também as conversações em grupos abertos, né, ou casuais, entrevistas com pessoas convidadas, aulas presenciais, reunião de grupo, debate, conferência, diário pessoal, anotações, crônicas, agendas de forma escritas ou em vídeo. Então, tudo isso foram sofrendo algumas adaptações. Esses gêneros textuais perderam a sua utilidade? Não, ainda há muitos que fazem uso desses gêneros textuais, mas agora nós temos novas formas, novos gêneros textuais cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E aí é importante com que nós possamos cada vez mais desenvolver as habilidades e competências para que os nossos alunos possam interagir com esses gêneros textuais cada vez mais de forma proficiente, tá bom? E aí, retorno a você novamente a palavra, Ide. Muito obrigada, Luiz. Vamos ver alguns exemplos agora dos textos multissemióticos que estão nos nossos cadernos. Pode passar, Carlos. Então, veja aí, essa é uma atividade que está na proposta do 6º ano. Qual é essa proposta? Produção de um poema a partir de um texto multissemiótico. Veja que ele é multissemiótico, que eu não vou trabalhar só com a linguagem verbal, eu vou trabalhar também com o sentido, a construção do sentido. Primeiro, vamos olhar essa plaquinha aí. Ela é uma placa que essa cor e o jeito que ela está, ela nos remete a uma placa de sinal de trânsito. Bom, se é uma placa de sinal de trânsito, ela me dá já um sinal de alerta. O amarelo é um sinal de alerta. Se eu for olhar bem de pertinho, o que está escrito lá, está lá. Se não é o fim, recomece. Se não é o fim, recomece. Se não é o fim... Então, veja que essa flechinha, ela está no recomeço, ela aponta para um recomeço. É como se houvesse um círculo. Então, acaba sendo o quê?
uma utilização de uma placa de trânsito para nos dar um texto poético, tá? Porque o que está escrito dentro da placa, ele é um texto poético, se não é o fim, recomece. Linguagem verbal e não verbal. Eu tenho a linguagem verbal, que é o escrito, o que está escrito lá. A não verbal é a imagem da placa. Então, isso é um gênero híbrido, eu tenho os dois aí, tá? Depois, qual que é a finalidade? A finalidade é de sensibilizar o leitor. E aí, nesse sentido, tem um propósito comunicativo. E aí, quais são os símbolos, né, que me dão essa sensibilização? A ideia de recomeçar. Tá? Então, eu tenho, se não é o fim, recomece. Essa ideia de recomeçar é que vai me dar essa sensibilidade, que eu vou dar uma paradinha para pensar nesse sentido do recomeço. E aí eu tenho também a construção de sentido. Eu faço essa leitura. Que leitura você faz, tá? Então, o leitor, ele vai se sensibilizar, a proposta da placa é essa, a ponto de conseguir construir sentido nessa imagem de uma placa, tá certo? Esse está no 6º ano nosso, é uma imagem do 6º ano. O próximo, por favor. Veja, essa também é uma outra do Aprender Sempre, sequência de atividades do 6º ano A. Veja lá, para além da imagem, gênero textual, sinais de trânsito. Então, veja, eu tenho 2 placas aí. A primeira placa, ela me dá o diálogo entre a linguagem verbal e a não verbal. A não verbal é a locomotiva que aparece aí. Eu tenho uma imagem, tá? O próprio triângulo, ele me remete a uma placa de trânsito também. Agora, eu tenho alguma letra ali? Não. Então, ali eu só tenho a linguagem imagética, eu não tenho a linguagem verbal, eu tenho a não verbal. Agora, veja a diferença na de baixo. Eu tenho a descrição da quilometragem, eu já possuo a linguagem verbal, tá? Então, a finalidade minha é alertar o meu leitor de que ali a quilometragem ela não deve passar de 20 quilômetros. Por quê? Porque há a passagem da locomotiva, tá? Então, toda essa descrição, finalidade, uso da linguagem verbal e não verbal, o que ele pode ver para além da imagem, tá? Que ele pode estudar, toda essa descrição nós temos dentro dos nossos cadernos também, que é o trabalho com texto multimodal. Pode passar. E aí tem essa do 7º ano, né, que é um texto multissemiótico. Então, vocês se lembram do mito do Narciso, em que ele olha no lago e se apaixona pela própria imagem? A mesma coisa nós temos aqui na Selfie, aula 5 do Aprender Sempre, volume 2, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. Veja lá que nesse texto, o estudante não, a personagem, né, ela está olhando e o que tem ali não é um lago, é um celular. Então, essa metáfora, ela dá margem para fazer uma crítica, tá? De como nós vamos nos expor às redes sociais, né? Então, esse olhar-se somente para si também, né? A associação da mensagem, a relação que temos da nossa própria imagem. Como é que eu me vejo nas redes sociais? Por isso o nome de selfie. E você se olha no celular e vê a si mesmo, né? Então, dá uma discussão, dá muito calorosa. Você deve fazer com os meninos do 7º ano até antes, né? Trabalhar com esse recurso visual também. Pode passar. E aí nós temos uma charge,
né? Que é um texto também multissemiótico, ele dá uma possibilidade enorme de discussão com os meninos da terceira série do ensino médio. Então, veja aí que eu tenho o sistema... Dê, Oi! desculpe, Dê. Sim. Você me mostrou aquela imagem, mostrando essa, né? Eu refleti como nós temos uma nação de narcisistas, né? E não querendo ser narcisista aqui, controlador do tempo, mas pela dinâmica nossa aqui do tempo, nós estamos chegando a 35 e 38, tá bom? Nossa, tudo isso? Já. Então, eu vou fechar, vou passar, acho que é só a próxima que é a minha. Então, vamos lá, vamos para mais uma. Pode passar, Carlos. É só para explicar que, pode passar, que por meio dessa charge você faz aí uma crítica a um fato social e dá para você trabalhar vários itens. Depois, você vai com os seus alunos, com os seus professores. Eu não vou para falar mais, o Luiz, você está certo, porque já são 36, e o Gelson, ele quer dar um recadinho para nós. Pode passar. Acho que terminou aí. Isso, pode passar essa também, por favor. E com a palavra o Gelson. Aí a charge vocês vão estudar depois lá no cantinho de vocês. Um abraço. Gente, então, olá para todos aí mais uma vez. Então, eu venho aqui hoje para estar falando da 8ª edição do Prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero, né? Nós já estamos divulgando nas mídias das diretorias, eu, Ana Paula, até a supervisora Reni, que é responsável pela ERE, na diretoria de Suzano, ela divulgando com os diretores, e aí nós divulgamos aí para os professores. Então, o objetivo hoje de eu estar aqui é para fazer essa divulgação desse prêmio aí, muito importante aí para a gente. Pode passar, Carlos. Essa é a 8ª edição do prêmio Educar com Igualdade Racial e de Gênero, né, que é do CERT. Pode passar, Carlos. E o prêmio foi criado em 2002, né, de forma pioneira a partir dos debates promovidos pelo CERT. E a partir de 2000, em parceria com diversos atores do movimento negro da área da educação. O Pini Malaquias, que é um geógrafo e educador, ele comenta, né, que o projeto surgiu bem antes da implementação da 10.639, de 2003, e a 11.645 de 2008. Olha a importância do prêmio aí, que vem bem antes das duas leis aí. Então, o que essas duas leis trouxeram, né? Elas incluíram a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas de todo o país. Então, próximo. A iniciativa busca identificar e valorizar práticas pedagógicas exemplares. Nós sabemos aí de escolas aí, tanto nos municípios de Suzano como nos municípios de Ferraz, tem várias escolas que trabalham com as temáticas, né, da diversidade, aí, das temáticas da educação étnico-racial, mas nós temos escolas que se destacam aí, nós trouxemos o ano passado nas ATPCs. Fora as escolas que se destacam, nós também temos professores e gestores que se destacam. Nós temos nós temos a Beth aqui e o Robson, que é o diretor da Escola Galo, que eles escrevem as trilhas antirracistas aí para a Secretaria da Educação, para todas as 91 diretorias. Então, nós temos gente de peso aí nessas questões aí. Então, próximo. Quem pode participar? Esse prêmio é dividido em duas categorias, professores e as unidades escolares. A categoria de professor é dividida em duas modalidades, práticas pedagógicas executadas, realizadas entre 2019 e 2021, e projetos de práticas pedagógicas que ainda não foram executadas, que ainda estão em andamento. Já a categoria escola conta apenas com a modalidade gestão com equidade e antirracista. Carlos, se você puder deixar dessa tela assim, é melhor ainda, que eu consigo enxergar.
Próximo. A inscrição. Nós temos, eu vou mostrar aí um edital mais detalhado aí com todas as informações, mas como que faz essa inscrição? Pode se inscrever professores que estejam em atividades nas diferentes etapas da educação básica, né? Os professores dos 3 segmentos podem participar. E todas as modalidades de ensino, a EJA, a Educação Escolar Quilombola, Educação Indígena, Educação Profissional e Tecnológica, Educação Especial e Educação à Distância. Também pode participar gestores das escolas, diretores, professores coordenadores, que estejam em atividade na educação básica também, nos 3 segmentos. E em todas as modalidades de ensino também, das modalidades que eu já citei. Então, esse prêmio pode-se fazer as inscrições, tanto os professores como os gestores das escolas. Carlos? E os prêmios, né? Legal que a gente participa, legal que nós fazemos as discussões relacionadas à educação étnico-racial, à diversidade aí, muito bom, isso já é um prêmio, mas fora isso tem outros prêmios, né? Serão eleitas 8 propostas na categoria de professor, sendo que cada um levará um prêmio de R$7.000, além de um kit de livros na temática da equidade racial e de gênero na educação básica. Será ofertado também um curso virtual na formação continuada no mesmo tema, isso é para os professores. Para os gestores, os vencedores também receberão um kit. Além disso, uma das 8 propostas eleitas na etapa final do processo de seleção receberá equipamentos para a escola elegíveis numa listagem fornecida pelo CERT dentro de um valor de R$10.000. Próximo. E aí, para maiores informações sobre a edição do prêmio, né, do 8º Prêmio Educar com Igualdade Racial e de Gênero, aí tem um edital, eu vou estar disponibilizando, nós já disponibilizamos aí nas fanpage, nós já disponibilizamos nos blogs, nos grupos dos professores aí, nos grupos dos coordenadores, mas a partir da semana que vem eu vou estar aqui... A partir dessa semana, eu já vou estar disponibilizando esse edital novamente aí. E para concluir, Carlos, eu trago Malaquias de novo, né? E uma frase do Malaquias aí para resumir aí tudo que eu falei até agora. A educação é um lugar de mobilidade social, mas também sempre foi um espaço de reprodução dos preconceitos. Vou ler de novo. Mas também sempre foi um espaço de reprodução dos preconceitos. Modificar isso é uma responsabilidade do ativismo negro. E eu vou além. Não só do ativismo negro, mas de todos nós, principalmente nós, da educação, que trabalhamos nas diretorias de ensino, que trabalhamos nas unidades escolares. Nós temos que abraçar essas ações afirmativas para que podemos modificar o que nós encontramos aí todos os dias nos jornais, no dia a dia, na rua, para modificar tudo isso que a gente encontra de injustiça relacionada com a educação étnico-racial e a diversidade sexual e de gênero. Passo a palavra, Dê. Então, eu penso que nós já vamos finalizando, né, Luiz, e Gelson e Carlos. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Qualquer dúvida, depois vocês insiram lá. Um abraço a todos e bom trabalho aí. Passo a palavra, Luiz. Bom, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado ao Gelson, obrigado ao Carlos, obrigado à Aide. Luiz. Caro colegas, fica o gostinho de quero mais. Essa TPC, falando do ponto de vista aí das multimodalidades, nós demos uma introdução, tá? E o espaço foi aberto aqui a uma temática que o Gelson trabalhou, que é extremamente importante e atual também nos nossos dias, haja visto que nós temos acompanhado aí na mídia o quanto tem crescido essa violência contra a etnia negra no Brasil.
Eu passo a palavra, Gelson. Luiz, então, para concluir também aí, as escolas interessadas na inscrição, fazer a inscrição, a ID está aqui, a ID pode fazer um acompanhamento aí de uma estrutura de como que a gente faz esse projeto para estar enviando aí para o CERT. Com certeza, nós vamos auxiliar vocês. É só entrar em contato conosco. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way